Exatamente. Porque no verão, como a Luísa falou, elas vão manter a temperatura da caixa sempre agradável para elas dentro. E o que acontece? Colocando no calor excessivo, elas vão começar a bater as asinhas. Para quê? Para resfriar a colmeia. E nisso elas acabam perdendo energia, acabam perdendo um monte de abelha. Exatamente. Vou montar minha colmeia, vou colocar num lugar muito frio. Também tenho que tomar cuidado. Mas eu moro em Curitiba, realmente é difícil. É. Até a abelhinha sofre. Até as abelhinhas sofrem. Mas por isso que é importante você adquirir uma genética o quê? Da sua região. Exatamente. Porque o que acontece? Elas já estão adaptadas a isso. Elas já estão acostumadas com o frio. Como eu falei agora há pouco, a gente não perdeu nenhuma mandaçaia. Por quê? Foi feito um selecionamento genético e foi colocado abelhas da nossa região. Elas já estão acostumadas com o frio. E sempre tivemos o cuidado do quê? Alimentar elas durante esse período. Então, com os copinhos cheios, a necessidade de alimentar? Não, não mexe. Só não tira o mel dela, deixa o melzinho dela lá quieto. Abro todo dia? Não. Uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, mas aquela olhadinha rápida, né? Rápida. Né? Então, o ideal para quem está colocando uma abelha no teu quintal da casa não é nem muito quente nem muito frio, né? Porque o papel principal da abelha é sair para trazer alimento, né? Então elas não podem ficar nem muito dentro da caixa para resfriar, nem muito dentro da caixa para crescer, né? Se tiver muito frio, elas vão ficar ali para tentar aquecer, e se tiver muito calor, elas vão ficar ali resfriando, diminui a quantidade de abelhas que vão buscar alimento e enfraquece o enxame, né? Então o ideal é sempre aquela temperatura mediana, né? Não sei para você, Luiz, mas para mim ou para o William, quando a gente fala, eu tenho abelha, primeira coisa que a pessoa pergunta para você: onde é que eu posso pôr? Ou você tem mel para vender? Você tem mel para vender, Você tem mel para vender? Então, hoje a gente não tem mel para vender. Por quê? As nossas abelhas são abelhas de divisão, abelhas para fazer enxames, para vender a caixinha para você aí, por enquanto. No projeto a gente já está em uma escala aí que logo vai ter mel, porém vão ser outras abelhas. O que acontece? Quando a gente faz a divisão, a gente está tirando uma porcentagem dela e está enfraquecendo o enxame. A gente tem que fortalecer esse enxame, então a gente trata elas. Então quando a gente trata, a gente está entrando com açúcar. Então, é um alimento artificial, então não é mel. Tem muita gente que até colhe, né? Só que como a gente falou, a gente prima mais pela ética, pela produto puro, né? Orgânico, sem nenhum tipo de intervenção, então para não influenciar no sabor, que muitas vezes a alimentação pode influenciar no sabor do mel, puxar mais pro melado. A gente, quando começar a fazer produção de mel, já é um período que a gente não vai pensar em divisão, né? Vai deixar só elas só para produzir mel. O mel vai vir 100% da natureza, da florada e do ciclo normal dela. Exemplo, né? Eu tenho minha caixinha para produzir mel, então eu não posso entrar com alimentação? Não deve. Se quiser o mel porém, puro, como a gente falou, nesse período de diapausa, não pode faltar alimento para ela. Só para socorrer as abelhinhas. Quanto que eu devo colocar na caixinha, né, William? O pessoal fala, posso encher de mel? Não, tem que colocar uma quantidade suficiente de mel, não, desculpa, gente, do xarope, uma quantidade suficiente, por quê? Para não fermentar. Então você tem que colocar aquilo que ela consuma no máximo em uma semana. Não adianta eu virar ali, colocar que tem as entradinhas agora, né, que coloca externo ali, colocar um alimentador externo, colocar 1 litro de açúcar ali. Vai azedar, vai prejudicar as abelhas. Né? Porque elas fazem um processo, né, que a gente chama que é o processo como se fosse uma ruminação, né? Elas é como se fosse, elas vão lá na flor, colhem esse néctar, né? Faz esse processo de ruminação. A abelha vomita este néctar dentro um fato bem interessante que eu acho que... Mas não vai pro estômago, né? Só o pessoal fica imaginando que vai pro estômago. Não vai pro estômago da abelha, né? Vai pro saquinho de mel ali, separadinho. Existe um lugar ali, antes do estômago, né? Que é onde ela faz esse processo de transformação de néctar, né? Para mel. Mas ainda não é mel, porque elas precisam fazer a desidratação desse néctar para ser transformado em mel, que isso aí elas só fazem à noite. É uma coisa bem interessante que acho que algumas pessoas não conhecem. Mas é o néctar, né? Não o açúcar. O açúcar que a gente coloca, ele continua sendo açúcar. Ele é só um alimento para elas e não mel. Então, assim, a gente conhece, principalmente dentro das abelhas com ferrão, muita gente que alimenta as abelhas com esse xarope e depois vende o mel como mel puro. Não é mel puro. A gente teve um inverno rigoroso aqui, né, William? Que a gente teve que tratar até as abelhas com ferrão. Sim. O que foi feito? Você tira a melgueira e deixa só o ninho.
Porque aquele açúcar invertido que você está colocando ali, elas estão se alimentando apenas. Quando você vai produzir o mel, você vai tirar esse alimento e vai pôr a melgueira para elas produzir. Nas abelhas sem ferrão, como elas produzem em copinhos, o pessoal que segue o canal, acho que a maioria já conhece, né? Mas eu sei que tem muito seguidor novo que ainda não tem, tá chegando agora, tá conhecendo esse universo das abelhas, elas vão produzir em copinhos. Então ali também, esse açúcar invertido vai pro copinho e elas vão se alimentando. Então a gente não pode colocar uma quantidade muito grande para quem quer produzir o mel. Por quê? Para quando vira florada, elas poderem produzir mel puro para você. E para quem é novo ou quer saber mais curiosidades sobre mel, abelha, a gente tem o Instagram, né? Sim. Né? Vai ter tem o Facebook, tem o Instagram, né? Tem o oficial Facebook do Meliponário. Lá a gente tem bastante curiosidade sobre abelha, vai trazer sempre alguma matéria ou outra. Eu tava lendo ainda essa semana, o pessoal ele tem pesquisado bastante sobre o própolis de Jataí, que é uma região mais quente, e esse tipo de estudo geralmente vem de São Paulo, né? Mas tá saindo bastante notícia boa sobre as propriedades medicinais do própolis de Jataí. Do própolis e abelha sem ferrão em geral, sim, né? Eles estão focando um pouco na Jataí. O pessoal já tá estudando lá, porque a Jataí é uma abelha mais comum, né? Lá em São Paulo, onde a USP e outros lugares estão estudando, só que tem bastante coisa boa aí, e com certeza é um produto que tem diversas pontos positivos para o organismo, se a pessoa faz uso, né? Acho que todo mundo conhece alguém que toma própolis, ou já tomou própolis para resfriado, para garganta, uma série de coisas, que vai ser assunto do outro vídeo aí. A gente vai tentar coletar um pouquinho de informação, né, dos benefícios do própolis e o que tem sido descoberto, principalmente desses produtos das abelhas sem ferrão, né? A gente começou a produzir esse ano própolis da Tubuna, né? Tubuna. Nosso próprio própolis. Quem tiver interesse aí, fica de olho no Instagram aí, contatinho quando tiver. Eu até antes de começar o vídeo, né, tava comentando com eles que eu fiz por experiência em casa o própolis da Jataí e acabei descobrindo que é um própolis mais gostoso, né, mais palatável do que o da abelha com ferrão. Porque às vezes muita gente, principalmente para criança, lá em casa todo mundo consome própolis. Inclusive, durante a Covid, eu tive Covid, meus exames eram gigantemente altos, os médicos falaram que meus exames tinham dado de pessoas que tinham ficado internadas e eu não fiquei internado, porque estava consumindo própolis durante esse período. E uma universidade de Campinas fez um estudo comprovando que as pessoas que tomaram própolis durante o tratamento de Covid se recuperaram mais rápido. Então, assim, tem N vantagens de você ter uma colmeiazinha em casa. Que às vezes você vai ter uma colmeia em casa, você não vai vender mel pro teu vizinho, não. Mas você vai deixar teu quintal mais bonito, você vai ter um melzinho mais puro para você, e de repente você pode produzir até o teu próprio própolis. Por que não? Sim. Né? E por experiência própria também, eu tinha muito na cabeça que mel era mel. Só tinha experimentado mel de ápice, então fica aí o convite para quem tem um pouquinho de curiosidade. O sabor do mel de Jataí é totalmente diferente. O sabor do mel da Tubuna é diferente. O própolis, o próprio Daniel tá falando, geralmente o própolis que você compra em farmácia, além de ser muito diluído e misturado com algo cereal,